bastante, é um mercado que não é muito explorado por algumas seguradoras, e é um mercado nervoso que a gente fala do fiança locatícia, principalmente o pessoa física. Então, assim, pessoal, a gente está na batalha, no produto, e conta com a gente aí na oportunidade, tá? Então, quais são as modalidades? Aqui é de uma maneira geral, quando a gente fala do fiança locatícia. A primeira modalidade, quando a gente fala em locação, uma das opções é o fiança locatícia, segundo é o fiança na linha do fiador e carta fiança bancária, calção e título de capitalização. Então, é uma pesquisa que ela já tem há um tempo, mas o cenário não muda muito. Ainda o maior utilizador aí como uma garantia de locação é o fiador, e aqui mostra como a gente tem bastante oportunidade ainda para poder trabalhar o fiança locatícia. Depois nós temos o depósito calção e, sequencialmente, o seguro fiança dentro dessa nossa fatia. Então, mais uma vez, a gente tem bastante oportunidade para poder fomentar aí dentro da nossa carteira os produtos tanto com fiança em cima da demanda de fiador e depósito calção. Muito, até depois da pandemia, a gente entende, tem conversado com algumas imobiliárias e sentindo que existe hoje uma dificuldade maior na figura do fiador, né? Você encontrar uma pessoa que atenda o perfil desse fiador. E aí o fiança locatícia, com parcelamento pelo tempo do contrato, ele vem exatamente para poder atender e proteger o locador, o dono do imóvel, né? E aí, mais uma parte conceitual, quais são as partes envolvidas? A gente tem a figura do locador, que é o segurado, que ele é a principal pessoa protegida dentro de uma pólice do fiança locatícia, proprietário do imóvel. Nós temos o locatário, que é o garantido, e é o inquilino, essa pessoa que a gente vai analisar, entender como é que é o risco dele, né? Vamos olhar como vai ser esse risco perante o negócio. Temos uma imobiliária, que é estipulante, que é a figura, quem administra os imóveis, ela vai intermediar a operação de locação, e aí para reforçar que as operações de fiança locatícia, elas podem ou não ter estipulante, tá? A figura da imobiliária, ela não é obrigatória para que seja feita uma cotação de um fiança jurídico, de um fiança pessoa física, tá bom? E nós temos o corretor de seguros, que ele é a pessoa que é o profissional que vai intermediar todo esse caminho aí entre o locador, entre o locatário, ou com a imobiliária, juntamente com a seguradora, tá bom? Nós temos um tipo de contrato, o contrato convencional, um contrato que ele é regido pela lei do inquilinato, e nós temos o produto tradicional, e é esse produto que a gente vai conversar hoje. São algumas coberturas disponíveis, que é o não pagamento do aluguel, ou a cobertura de aluguel, quando entra na plataforma para poder cotar. É uma cobertura que ela é customizável, de acordo, de fato, com o valor da locação. É o famoso múltiplo, né, que o corretor vai determinar no momento da contratação. O múltiplo na potencial, ele não é algo fechado, ele não é algo congelado em 30 vezes o valor do aluguel, ele é customizável. Aqui você pode selecionar o múltiplo de 12, de 15, 18, 24 ou de 30 meses, tá? Isso é um diferencial. Quanto maior o múltiplo, maior o custo do seguro. Os encargos de locação, e a gente fala do condomínio, IPTU, água, luz e gás canalizado, também customizável, podendo de 12 a 30 vezes o valor da locação. Danos ao imóvel, 6 vezes o valor do aluguel. Pintura interna e externa, 3 vezes, e multa por rescisão até 3 vezes. E aqui eu friso já um detalhe, pessoal, que na potencial nós temos a cobertura e a gente entende ela como única, que é a pintura interna e externa. A gente não tem ela separado. Então, na realidade, eu cobro ao inquilino, eu dou 2 coberturas para ele, porém eu cobro a ele somente uma vez, que é na cobertura de pintura interna e externa, tá? Danos ao imóvel, pintura, multas são coberturas opcionais para a contratação, tá bom? Então, cobertura básica, aluguel e os encargos, IPTU, condomínio, água, luz, ar-condicionado e fundo de promoção são coberturas destinadas exclusivamente para shopping centers. E a gente tem adicional, como a gente falou, danos ao imóvel, tem uma franquia de 20%, pintura interna e externa e multa por rescisão contratual.
A gente Daniel, falou... Peraí, Pode falar, Marco. isso. eu ia fazer um comentário rápido aqui nesse pacote de coberturas, que esse é um ponto que tem nos trazido muita aceitação no mercado. A questão da flexibilidade. Não ter os pacotes fechados, totalmente inflexíveis, né, que não podem ser alterados, tem que ser daquele jeito, tem que ser conforme aqueles múltiplos. Então, quando a gente começa a falar no território nacional, a gente sabe que tem regiões que você consegue, por exemplo, conseguir uma ordem de despejo mais rápido e outras mais demorados. Então, por que eu tenho que ser obrigado a botar 30 vezes o valor do aluguel? Então, o potencial tem os pacotes, sim, mas também traz a flexibilidade para você poder ajustar conforme a melhor relação entre locator e locatário, ou ainda dentro de um pacote que favoreça o teu cliente e, consequentemente, que pode até reduzir também um pouco o valor do prêmio final, né? Essa flexibilidade tem sido um ponto bastante apreciado quando a gente vai aí no dia a dia vendo onde que a gente vem ganhando espaço. Muito bom. Aí queria aproveitar, pessoal, para falar, primeiro os corretores que estão aqui no chat, eu estou vendo que já está rolando algumas perguntas, mas os próprios corretores responderam ali. Legal. Então, fiquem à vontade em fazer mais perguntas, principalmente sobre fiança locatícia, lógico. Queria saber também aí quem aqui do chat já trabalha com fiança locatícia e quem está vendo esse ramo pela primeira vez e, enfim, só para também a gente entender como é que está aqui, como é que estão os nossos corretores parceiros, tá? Fiquem à vontade para falar no chat, pessoal. Enquanto isso, pode continuar, Daniel. Legal, legal. E, assim, esse ponto que o Marcos trouxe é um diferencial nosso de mercado, tá, gente? Criou-se a cultura do múltiplo de 30 quando a gente fala da cobertura de locação, 30 vezes o valor do aluguel. A imobiliária muitas vezes já leva essa opção para o corretor, né? Mas eu quero que seja contratado 30 vezes o valor do aluguel. E não necessariamente, pessoal, pode fazer sentido dentro daquele modelo de operação, tá? Hoje existem processos de indenização de sinistro que levam menos tempo do que 30 vezes. Por isso, a gente tem o nosso múltiplo, ele é flexível. Você pode contratar 12, 15, 18, 24 ou 30. É entender o melhor perfil para aquela contratação que você está fazendo, tá bom? E aí, falar um pouquinho sobre vigência. A gente falou lá no início que o seguro, o contrato, ele é regido pela lei do inquilinato, e nós tivemos uma mudança na normativa SUSEP, que faz a regulação do seguro. De acordo com a circular 587, as vigências do seguro fiança passam a seguir as vigências do contrato de locação. No passado, era permitido fazer um contrato de 30 meses um seguro por um ano, com aquela renovação garantida, né, em alguns casos. Hoje, não mais. Então, a circular 587 ela veio para regulamentar aí todo o mercado, todas as seguradoras que operam com fiança locatícia, tá bom? Então, hoje, a vigência do seguro de locação, ele passa a ser a vigência do contrato. O nosso prazo limite, nosso prazo máximo de vigência, é uma vigência limitada a 5 anos. Isso também é bem legal, tá bom? A emissão, ela tem aprovação automática no portal, não precisa encaminhar documento. Se a gente falar de uma pessoa jurídica, inicialmente, tá? Os balanços. Se eu falar de uma pessoa física, inicialmente encaminhar comprovante de renda ou talvez o imposto de renda, né? A gente tem 2 linhas de análise, na PJ pelo CNPJ e na PF, na pessoa física, no CPF. Só colocar essas informações, o sistema já faz uma leitura em cima daquele dado. Pode ser que, numa pessoa jurídica, o sistema solicite que essa demanda seja internalizada, como a gente chama, que seja necessário encaminhar os 3 últimos balanços e a solicitação para uma análise interna. Naquele motor inicial, na análise inicial, pode ser que a gente não conseguiu liberar, num primeiro momento, um limite, né, um valor limite para aquela contratação. Aí a gente segue com ela interna. Na pessoa física, eu boto o CPF da pessoa, insiro mais algumas informações da demanda, e o sistema já me traz se houve uma aceitação ou se houve uma recusa, tá bom? Então, isso é bem legal.
A gente consegue analisar contratos em andamento, seguindo pela linha do contrato de locação, analisando termo aditivo, pedindo termo de adimplência ou comprovante dos pagamentos de aluguéis. Então, a gente consegue ter também essa possibilidade. E o pagamento, pessoal, a nossa forma de pagamento na Potencial é somente boleto. A gente não opera com cartão de débito ou crédito, mas no tradicional, no nosso produto, é somente boleto bancário, tá bom? Pagamento pode ser à vista ou parcelado conforme a vigência do contrato. Se essa cotação tiver a figura de um estipulante, de uma imobiliária, a gente pode faturar para essa imobiliária, fazer um faturamento mensal. Todas as inclusões, todas as emissões que acontecerem dentro de um mês vigente, até o último dia útil daquele mês, eu gero uma fatura para a imobiliária no mês seguinte, com vencimento no dia 15, tá? E aí eu faço a cobrança para a imobiliária, e a imobiliária faz as cobranças individuais para cada inquilino. Então, nós temos hoje essas 3 opções, na verdade, 3 formas de pagamento, tá bom? Sinistro, pessoal. E aqui fica, às vezes, uma dúvida, mas como que é a regulação? Como é que é o processo de sinistro hoje na Potencial? Ele é similar ao que o mercado já opera, tá? Então, no primeiro mês, entendemos que é uma inadimplência, né, do aluguel, condomínio ou o IPTU, é uma expectativa de sinistro, de fato, tá? A partir do segundo mês de inadimplência, aí sim já é um sinistro. Vai ser feito a comunicação com a Potencial. No nosso site institucional, que é o potencial.com.br, o corretor tem acesso ali a retirar os documentos necessários para a abertura desse sinistro. Então, a companhia analisa e já faz o pagamento daqueles 2 meses ao proprietário ou ao estipulante. E aí a gente começa o processo todo de regulação com esse inquilino. Todo esse processo é com a Potencial, tá, pessoal? A gente vai buscar sempre a regulação, né, que ele volte a ficar adimplente naquele contrato, ou, se necessário for, a gente segue com um despejo, tá bom? Mas todo esse processo é seguido internamente com a companhia, tá bom? Sinistro, decretação do despejo, ou abandono do imóvel, ou a gente tem o processo da entrega amigável das chaves, tá bom? O adiantamento, como a gente já falou, a partir do segundo mês, a gente começa a regular o sinistro, mas eu já adianto esses 2 meses de inadimplência ao segurado ou ao estipulante. Sendo que o primeiro adiantamento ele vai ser feito no prazo de até 30 dias, contando de toda a documentação recebida na companhia, tá? E aqui eu abro um parênteses só para falar do sinistro, porque a gente entende que quando fala do fiança locatícia, o sinistro às vezes é uma grande dúvida para o próprio corretor, né? Eu estou comercializando um produto fiança locatícia numa seguradora, talvez seja um início, né, de uma operação, mas como é que é o processo final? Porque a gente entende que para o cliente, e aí é o cliente de fato, né, que é o locador na ponta, tá ali, como é que vai ser a regulação para essa pessoa? Hoje a companhia, quando a gente apresentou lá no início, falando que a gente tem mais de 600 póteres hoje na companhia, uma das áreas que teve um investimento bem grande foi a nossa área de sinistro, tá? Então, mostra realmente como a companhia está investindo, a gente tem uma área muito consolidada, muito estruturada internamente, tá bom? E aqui são alguns olhares que a gente procura trazer para o corretor, tá? Algumas oportunidades que o corretor tem na própria carteira. Aqui, quando a gente fala do fiança locatícia, vão ter corretores que já trabalham em parcerias com imobiliárias, vão ter corretores que têm parcerias com advogados que administram imóveis, e às vezes tem corretores que querem começar a trabalhar com fiança. E aí, às vezes, procura uma oportunidade de como seguir. E uma dessas oportunidades que a gente procura sempre reforçar é, muitas vezes, o corretor olhar para a própria carteira. O corretor que já tem demanda de empresarial pode dar uma olhada para esses segurados, e são movimentos que alguns corretores têm feito, tá, pessoal? E tem dado bastante certo, que é muito numa linha da provocação. É provocar o cliente que já está com você dentro de um empresarial ou de uma outra carteira, mas numa linha de um cliente PJ, e questionar para essa pessoa qual é a forma de garantia que ele tem dentro daquele local, dentro daquele galpão, dentro daquela loja, enfim. E aí pode ser que vocês ouçam que a garantia que essa pessoa tem é um depósito.
Então, às vezes, ela está com... que costuma ser 3 vezes o valor do aluguel, né? Que é meio que praxe do mercado. E aí, às vezes, esse comerciante, né? Esse empresário, ele está com um valor parado, que não está rendendo, né? Não está sofrendo nenhum rendimento, em alguns casos, no máximo, sendo atualizado, mas ele pode trazer esse valor como um capital de giro. Como fiança locatícia, você pode parcelar pelo tempo do contrato. Fica aí a dica, pessoal. Questiona essa pessoa, qual é a garantia que ela tem disponível para aquele local. E aí, se ela te trouxer que é um depósito, questiona qual é o valor. Fala, cara, não faz sentido esse valor você trazer para você como capital de giro, ao invés, talvez, de até você pegar um empréstimo no banco e trocar a sua forma de garantia por uma fiança locatícia, porque você vai pagar, talvez, parcelas de 100, 150, 200, 300 reais por mês, mas o valor que vai estar com você em mão, você consegue fazer ou uma aplicação e ter um rendimento maior, ou ter um capital de giro maior para outras oportunidades, tá? Então, mais uma vez, pessoal, tem corretor que está fazendo esse movimento e está tendo muito êxito, tá? Então, fica aí a dica, provoca a carteira que você hoje já tem para trazer essas oportunidades de demanda. Faz perguntas simples. Esse imóvel é alocado? Há quanto tempo ele é alugado? Qual é o tipo de garantia que você tem hoje disponível? Tá bom? E aqui é um olhar, né, mais geral. Qual é o benefício do fiança locatícia para você? É a melhor garantia para quem deseja alugar um imóvel ou morar, né, ou para o seu próprio negócio. O fiança tira aquela preocupação de você buscar um fiador, de hoje você encontrar alguém que se enquadre nesse perfil de fiador, ou o seu dinheiro fique parado numa caução ou capitalização para a sua empresa. Sua empresa precisa de garantia para alugar uma sala, loja, prédio ou imóvel. A Potencial hoje é uma das melhores opções. A gente tem a cobertura adequada à necessidade da pessoa, sem olhar para fiador ou fiança. O parcelamento hoje, mais uma vez, pelo tempo do contrato, é um grande benefício aí para esse tipo de condição. E para a imobiliária, a gente tem algumas condições aí também diferenciadas, tá bom? Que são bem interessantes. E aí, por que vender? Prêmios relevantes, e a gente fala de prêmios consideráveis quando a gente fala de fiança locatícia. Plurianual, eu posso ter uma pólice a partir até 5 anos. É uma pólice renovável e acesso aos decisores.